Reserva de emergência, colchão financeiro ou pé de meia. Vários nomes diferentes, mas todos com o mesmo objetivo: trazer segurança para nós. E nesse vídeo nós vamos entender o que é reserva de emergência, quando utilizar e como utilizar. Se você acha que somente investidores devem ter reserva de emergência, você está enganado e nós vamos mostrar todos os detalhes sobre isso nesse vídeo. Muito tem se falado na reserva de emergência, principalmente depois do cenário que está passando. Mas poucas pessoas sabem realmente o verdadeiro objetivo dela e como construir essa reserva de emergência. Então hoje nós vamos entender todos os detalhes disso e se você está aqui, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito. Logo aqui embaixo também vai ter um link de um guia da Levante Investimentos falando tudo sobre reserva de emergência. E depois que você assistir esse vídeo, pode fazer muito sentido para você fazer o download, pois é totalmente de graça. E ao contrário de que muitos pensam, reserva de emergência não é só para quem faz investimentos ou investidores. Ela é muito importante para todo mundo. Então é ideal que todo mundo tenha sua reserva, o seu colchão ou o seu pé de meia, como você preferir chamar. E conta aqui pra gente se você já está montando a sua reserva de emergência ou se você já tem ela completa. Conta aqui pra nós em que pé que ela está. Deixa aqui nos comentários pra gente saber um pouco mais sobre você. Então bora lá. E a primeira pergunta é: quanto você precisa ter para a sua reserva de emergência? E essa pergunta ela está totalmente ligada ao seu custo de vida mensal. Então, por exemplo, se o seu custo de vida de um mês ele é de aproximadamente R$2.000, um mês da sua reserva de emergência terá o valor de R$2.000. E a segunda pergunta: quantos meses de reserva de emergência eu preciso ter? Bem, para essa pergunta não existe uma resposta exata, mas o mínimo indicado é que você tenha 6 meses, caso você seja um trabalhador aí tradicional, né? O famoso CLT. Se você for um funcionário público que você já tem estabilidade no seu trabalho, você pode trabalhar aí com 3 meses. E se você for um profissional autônomo ou empresário, né, que você tem uma grande volatilidade aí no teu salário, às vezes você ganha um salário muito bom, às vezes você ganha um salário um pouco mais baixo, então o ideal é que você tenha aí no mínimo 12 meses da sua reserva de emergência. Lembrando que pessoas mais conservadoras, elas podem ter um valor maior, né, um número maior de meses guardado na sua reserva. Inclusive, após a pandemia aí do coronavírus, várias pessoas foram demitidas e tudo mais, então ficou aí essa mensagem que quem sabe ter no mínimo um ano de reserva de emergência é bom para todo mundo. Mas vamos então exemplificar aqui para vocês. Então, se uma pessoa tem o custo de vida de R$2.000 por mês, e ela é um trabalhador tradicional CLT, o ideal é que ela tenha no mínimo 6 meses de reserva de emergência. Então nós vamos fazer esses 6 meses vezes 2.000, que vai dar um total de R$12.000. Se porventura essa pessoa é um profissional aí, um concursado público, etc., que tem estabilidade no seu trabalho, então ela pode trabalhar com 3 meses, vai ser 3 meses vezes o custo de vida de R$2.000, ela precisa ter uma reserva de emergência de R$6.000. E se porventura essa pessoa é uma pessoa autônoma, né, é um profissional autônomo que o salário oscila um pouco mais ou um empresário, o ideal é que ela tenha 12 meses. Então 12 meses vezes um custo de vida de R$2.000, essa pessoa precisa ter uma reserva de emergência de R$24.000. Outra pergunta: quando devo utilizar a minha reserva de emergência? E é aqui que muitas pessoas cometem alguns equívocos e acabam gastando a reserva de emergência todos os meses. Mas então quais são os principais momentos que você deve utilizar a sua reserva de emergência? Como o próprio nome já diz, são para situações emergenciais, né? E a principal delas nós acreditamos que é quando você perde o seu emprego ou cessa a sua renda principal, né? Ou seja, você é demitido, aí é o principal momento que você deve utilizar a sua reserva de emergência até que você consiga ou abrir um novo negócio ou procurar um novo emprego. Outras situações comuns é aquele imprevisto que você precisa ir à farmácia buscar um remédio que não estava previsto, né? Ou uma consulta ao médico de última hora, o seu carro quebra, ou você sofre algum acidente. São casos literalmente emergenciais que você vai estar utilizando a sua reserva de emergência. Em resumo, né, pessoal, são várias situações que você pode estar utilizando esse colchão financeiro e isso vai ser muito benéfico para a sua vida financeira, pois você não vai estar precisando fazer empréstimos ou utilizar um cartão de crédito que não estava previsto ou utilizar um cheque especial. Então é muito benéfico você ter uma reserva de emergência, só que tem que tomar o cuidado de não utilizá-la sempre, né? Vamos dar um exemplo aqui que você sabe que todo mês tem que comprar determinado remédio na farmácia. Então isso não é uma emergência, e sim é algo que você já sabe, basta se programar para adquirir esse remédio todos os meses. Outro caso é fazer o check-up anual de saúde que você faz com o seu médico. É algo previsto, né, pessoal? Não precisa utilizar a reserva de emergência. Mesma coisa, uma manutenção rotineira do seu carro.
são exemplos os quais você tem a previsibilidade, não precisa deixar para a última hora para aí ter que utilizar a reserva de emergência. Pois se toda ocasião você julgar como uma emergência, o que vai acontecer? Todos os meses você vai ficar gastando da sua reserva de emergência e não vai conseguir poupar, investir dinheiro para outros objetivos, como, por exemplo, investir para a sua aposentadoria ou para a sua independência financeira. E agora você deve estar se perguntando, onde eu devo investir a minha reserva de emergência? Bem, para responder essa pergunta, você precisa seguir 3 pilares que nós julgamos indispensáveis para investimentos de reserva de emergência. Primeiro pilar, alta liquidez. Segundo pilar, alta segurança. E o terceiro pilar, uma rentabilidade justa. Explicando cada um desses pilares. No primeiro, da alta liquidez, significa que você precisa investir o teu dinheiro da reserva de emergência em um investimento que seja de fácil acesso, que você possa transformar aquele investimento em dinheiro rápido, independente de ser final de semana, feriado, etc. Então, nesse sentido, você precisa encontrar um investimento de fácil acesso. Segundo pilar, era ter uma alta segurança. Isso significa que você tem que investir a sua reserva de emergência em um investimento que não vai oscilar para baixo, por exemplo, ou ter qualquer tipo de oscilações, que ele sempre mantenha o valor investido com um ganho de juros. Então essa seria a alta segurança. E o último, pessoal, uma rentabilidade justa, porque sabemos, investimentos aí que você tem alta segurança, que você pode sacar a qualquer momento, normalmente com essa taxa Selic mais baixa não tem milagre, não vai ter uma alta rentabilidade, mas se você conseguir um investimento que supere a poupança tradicional, já é um bom investimento para você deixar a tua reserva de emergência. E vamos agora aqui dar alguns exemplos de investimentos que você pode estar realizando aí, investindo a sua reserva de emergência. Primeiro, seriam CDBs que rendem 100% do CDI com liquidez diária. Existem vários bancos digitais que já oferecem esse tipo de CDB e podem ser tranquilamente utilizados aí para reserva de emergência, desde que no mínimo ele renda 100% do CDI. Também temos as contas remuneradas, exemplo, a conta do Nubank ou o próprio PicPay, que rendem aí 100% do CDI ou mais. Lembrando que nessas contas remuneradas, agora com o Pix você pode resgatar o seu dinheiro, seja final de semana, em qualquer horário, então isso facilita para que em qualquer imprevisto você possa ter acesso a esse dinheiro. E a última opção também seria o Tesouro Selic, esse para quem é mais conservador, né? Lembrando que a liquidez desse investimento é 1 dia, então você tem que considerar isso, mas ele é uma opção sim para você colocar o seu dinheiro e ele vai estar com uma rentabilidade justa e uma alta segurança. E o mais importante disso tudo é as pessoas saberem, né, Cleiton, que não é só investidores que precisam ter uma reserva de emergência. Hoje é essencial que qualquer pessoa comum já tenha montado, né, ou comece a montar pelo menos o seu colchão financeiro. Exato. Sem contar que a reserva de emergência é o primeiro passo para o investidor de longo prazo, né? Então, se algum dia você tem interesse em investir em ações, fundos imobiliários, para realmente pensar lá na aposentadoria, renda passiva, em quem sabe multiplicar o seu patrimônio, né, na volatilidade da bolsa, mas a gente sabe, o longo prazo diminui muito o risco. Só que para isso, o primeiro passo é ter o colchão financeiro para trazer essa segurança para você. Porque você sabe que qualquer imprevisto ou problema que você tenha, você já tem esse dinheiro guardado e você não precisa resgatar o dinheiro teu, que é lá para a tua aposentadoria para o longo prazo. Outro ponto também que vale destacar aqui, Eduardo, é a questão do FGTS e da rescisão de trabalho. Muitas pessoas não têm absolutamente nada de dinheiro guardado e jogam toda a responsabilidade de caso aconteça algum problema com ela. Não, eu tenho o meu acerto aqui que o pessoal fala, né, minha rescisão com o FGTS, que é um valor bom. Mas lembrando, essa rescisão de contrato ela só serve para uma emergência que é caso você seja demitido. Se por acaso você se demitir, tiver justa causa ou você tiver qualquer outro problema de saúde, etc., você não vai conseguir resgatar esse dinheiro. Então ela não é uma reserva de emergência eficaz. Sem contar que se você já tem a tua reserva de emergência guardada e acontece de você ser demitido, automaticamente você recebe essa bolada a mais, essa tua rescisão, e esse dinheiro vem a mais para trazer muito mais tranquilidade para você buscar um novo emprego, para quem sabe você pensar em empreender, fazendo tudo com calma, né? E não saindo buscar o primeiro emprego que surge porque você não tem dinheiro, o dinheiro da rescisão está terminando e tal. Então esse é um ponto bem importante que algumas pessoas acabam esquecendo. Exato, sem falar que deixar o FGTS como uma reserva de emergência, ele só vai atender o critério de você ser demitido, né? Exato. Então se acontecer algum imprevisto que você precise de um médico, precise de uma manutenção do seu carro, não vai ter como resgatar esse dinheiro, né? Ele vai estar lá preso. E outra coisa, pessoal, você não precisa montar a sua reserva de emergência de uma única vez, né? Você não precisa vender o seu carro para constituir a sua reserva de emergência. Você pode montar ela aos poucos, todos os meses, com calma, né? Assim como qualquer outro investimento que você vai fazer. Não precisa ser do dia para a noite que você ter esse montante de dinheiro. Então fica aqui a dica, né? Pode ir montando mês a mês. Você já tem investimentos aí que a partir de 30 até 100 reais você já consegue começar a fazer. E lembrando para você que assistiu esse vídeo até aqui,
aqui embaixo na descrição vai ter um guia completo sobre reserva de emergência da Levante Investimentos e você pode fazer o download totalmente de graça e vai te ajudar bastante nessa montagem da sua reserva de emergência. Se você também já tem a sua reserva de emergência e aonde que você investe ela, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente saber. Isso ajuda também a dar mais interação nesse vídeo para outras pessoas poderem ver ele também. E é claro, né, pessoal, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.